Muito bem. Muito boa noite. Boa tarde, né, ainda. Nós queremos começar lastimando e demonstrando nosso respeito à jornalista Natália Urban, que infelizmente não está mais entre nós. Parece que houve um acidente em Edimburgo, na Escócia, e ela não resistiu aos ferimentos. Então a gente tem que começar lamentando essa perda grande de uma jornalista excepcional, de um ativista político pela causa da liberdade dos povos, liberdade verdadeira, né? Essa de libertária, não. E a gente espera que pelo menos as circunstâncias sejam esclarecidas. E que, bom, eu não vou falar mais nada, eu sinceramente tenho as minhas opiniões sobre o assunto, mas eu vou guardar para mim. Eu só quero manifestar o meu pesar profundo, meus pêsames a todas as pessoas que gostavam dela, que faziam parte do círculo de amizade dela, da família dela, aos profissionais que trabalhavam com ela. Nós lamentamos imensamente essa perda. No mesmo sentido, pessoas, antes de ontem eu comentei que desde a crise dos mísseis o mundo não chegava tão perto de uma conflagração nuclear. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje está mais perto que anteontem. A fala do Ali Khamenei do Irã foi muito incisiva a respeito do compromisso do Irã com a paz, mas ao mesmo tempo do compromisso do Irã com o povo palestino. Foi muito incisivo. Mas ainda mais preocupante foi a fala que houve um ato contínuo do presidente Vladimir, na verdade, do anúncio da nova doutrina nuclear russa, que é inequívoca. A nova doutrina nuclear russa é inequívoca a respeito do que das circunstâncias nas quais a federação está disposta a ir até as últimas consequências. Certo? Mas, basicamente, a revisão da doutrina nuclear russa se assenta em 2 pontos. Primeiro, nenhuma referência ao First Strike ou ao Disarming Strike. Basicamente, tem um artigo do Timofey Sergeitsev, publicado no Viu Mundo, que fala sobre isso. Mas, basicamente, significa que a Rússia não vai esperar alguém atacar primeiro. Ela se deu o direito, os Estados Unidos também se deram, de atacar primeiro e perguntar depois. A Rússia está mais que preparada, anunciou ao mundo que está pronta para um disarming strike contra os Estados Unidos, ou contra o Reino Unido, ou contra qualquer país que ameace. Ainda que não necessariamente isso envolva armas nucleares, porque ela não precisa, né? Os mísseis hipersônicos são capazes de, pela força cinética, desarmar um agressor potencial. Segundo ponto é que a nova doutrina especifica que um ataque contra a Rússia por uma nação não nuclear, apoiada por uma potência nuclear, ou Alemanha, ou Polônia, ou Romênia, já enseja o uso de armas nucleares pela Federação. Isso é exatamente a situação atual. A Ucrânia atacou a Rússia em Kursk, apoiado por potências nucleares, Estados Unidos, Reino Unido e França. Então, Putin foi autorizado a responder com armas nucleares no momento
na circunstância e do jeito que ele quiser. Eu creio que eu não preciso ficar comentando o que isso significa. Isso é autoevidente. Isso é autoevidente. Mas eu não culpo a Rússia. Eu não culpo o Vladimir. O Ocidente trabalhou para isso. A OTAN trabalhou para isso. Os Estados Unidos trabalharam para isso. E quem procura acha, né? Quem planta colhe. Não é de forma alguma a situação que eu comemoro, evidentemente. Não é uma situação confortável. Não é uma situação que não deixa ninguém mentalmente sã, contente. Mas é uma situação que foi construída ao longo de décadas pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, pela OTAN. Eu venho avisando, falando há uns bons meses, falei, gente, o bambu vai gemer no Oriente Médio. Mas se algo tacar fogo no bambuzal, vai acontecer na Rússia. Eu não me sinto confortável, pra dizer a verdade. Não quero fazer um vídeo longo, não quero. Deixa eu só mostrar o mapa para vocês, para a gente esclarecer alguns pontos, bem rápido. Compartilhar aqui. Difícil, né? Aqui é onde eu moro, aqui é onde eu vou morar. Aqui é o que eu quero mostrar. O eixo da resistência, o grupo do Líbano, já esvaziou todo o norte da Galileia. 200 mil pessoas que ocupavam ilegalmente a Palestina. Aqui, 200 mil, tanto o norte da Galileia quanto o norte de Golã, 200 mil pessoas já tiveram que ir para o sul. O eixo da resistência estava libertando o norte. O Estado ilegítimo atacou o eixo da resistência. O eixo da resistência avançou até essa faixa aqui, ao sul da Galileia e às margens do Mar da Galileia. E o centro das colinas de Golã. Aí o Estado legítimo fez o indefensável, o inominável, e aquele esquema todo das perdas, né? Pessoas perderam os olhos, perderam a vida. 3 mil pessoas foram atingidas com graus de gravidade que foram de ferimentos até a cegueira e a morte. E a mídia comprando a mentira óbvia de que atacou-se o Hamas. Não, atacou-se pessoas aleatoriamente. Médicos usam peixes, motoristas usam peixes, socorristas usam peixes, enfermeiras usam peixes. Os filhos dessas pessoas usam peixes. Então é uma narrativa cínica, profundamente cínica, mentirosa, de que os membros do Hezbollah foram atingidos por um ataque da inteligência silenciosa. Mas o fato é que, como esperado, o eixo da resistência atacou e está atacando. O que está acontecendo agora? O eixo da resistência agora está atacando Haifa. Quer dizer, deslocou ainda mais para o sul. Está atacando Haifa, regiões nas vizinhanças de Haifa. Atacando centros militares. Em toda essa região aqui.
certo? Está atacando tudo isso aqui. E se já não bastasse isso, a resistência iraquiana está passando por cima da Jordânia e está atacando o território ocupado ao leste. E também Eilat, a resistência iraquiana. E os Houthis também estão atacando a região de Eilat. O Estado legítimo, então, atacou duas nações soberanas, o que é absolutamente ilegal. Do ponto de vista da Carta das Nações, atacou o Líbano e atacou a Síria, são dois estados soberanos que não ofereceram casas belli. E a Rússia atacou o Estado soberano. Só que o Estado soberano que estava colocando sob grave ameaça a população russa. E o Estado ilegítimo não tem justificativa. Não tem, simplesmente não tem justificativa. O Líbano é um forte aliado do Irã e a Síria é um forte aliado da Rússia. Então o Estado de Israel resolveu provocar ao mesmo tempo o Irã e a Rússia, atacando o Líbano e a Síria. E o Iraque também já entrou no confronto. O Iêmen já estava. Então a situação atual é que nós temos o Al-Ansarallah dos Houthis atacando pelo sul, a resistência iraquiana atacando o leste e o sul, grupos do eixo da resistência na Síria e no Líbano atacando o norte e o centro. De modo que agora o único local do Estado legítimo seguro é a cidade santa de Jerusalém. Se você bate na porta do diabo de maneira contínua, uma hora ele vai atender. Pois bem, é o que o Estado ilegítimo conseguiu. O que eles vão fazer agora? Vão lançar um ataque nuclear? O mundo não está mais na década de 70, 80, 90, 2000, não. Eu, se fosse eles, não faria a mesma coisa. E aqui na região do Golfo de Aden, o único navio de abastecimento, grande navio de abastecimento dos Estados Unidos, o combustível foi avariado ao ponto de ficar parcialmente submergido, ou seja, está afundando, segundo as notícias mais recentes que nós obtivemos. Ele estava só avariado, ia voltar, mas parcialmente submergido, quer dizer que ele está afundando. Então, os porta-aviões, cruzadores, destroyers, contra-torpedeiros, fragatas, corvetas, o que seja dos Estados Unidos, no Oceano Índico já era, não tem mais como ser abastecido. Vou ter que colocar o rabinho no meio das pernas e voltar. Sobrou o Chipre. Sobrou o Chipre. Inclusive, parece que realmente das bases britânicas de Chipre, né, são essas aqui. Akrotiri e Dekelia. Que estão saindo e vão sair ataques contra o Líbano para defender o Estado ilegítimo. Está realmente bem próximo. Só que não tem força para resistir um ataque pesado. Se a região for desbritanizada, e o eixo da resistência e as nações associadas resolveram desbritanizar Chipre. Eu não vou ficar falando muito, mas eu só quero que fique claro que não é que um Estado novo e perigoso da guerra pode começar. Ele começou. Ele começou. Então, prepare-se. Tomara que eu consiga chegar no EMIR sábado e me instalar a ponto de eu construir um refúgio. Porque eu não sou catastrofista, Vivito.
Mas não sei se esse calor de quase 40 graus que está afetando o Brasil inteiro, né? Se isso não deixa a gente nem respirar direito, quanto mais ser otimista. Mas o fato, gente, é que vocês querem otimismo, vão na igreja. A realidade não está mais servindo esse prato. Hoje à noite eu espero poder voltar para a gente conversar com mais calma sobre isso. Fiquem bem, muito obrigado e até a próxima.